Como tratar e curar papiloma invertido? Câncer nasal. Cancro nasal é qualquer tipo de cancro que ocorre dentro do nariz, quer no vestíbulo nasal, o inferior imediata do nariz, um pouco além das narinas, ou na cavidade nasal, a profundidade interior do nariz. Muitos tipos diferentes de cancro podem ocorrer dentro do nariz, e do tipo de tratamento e a possibilidade de cura variará de acordo com o tipo de cancro que ocorre. Cancros nasais são muito raros, tornando-se menos do que 2% de todos os tumores do trato respiratório nos Estados Unidos. Menos de 50 casos por ano são diagnosticados nos Estados Unidos. Apesar do carcinoma de células escamosas é o tipo mais comum de cancro que ocorre dentro do nariz, muitos outros tipos também podem ocorrer, incluindo adenocarcinoma, melanoma, diferentes tipos de sarcomas, papiloma invertido, linfoma e esthesioneuroblastoma. Carcinomas de células escamosas surgem a partir de tecido da pele. Eles são o tipo mais comum e são frequentemente o resultado de qualquer tabagismo ou exposição ocupacional a poeiras ou fumos químicos. Os adenocarcinomas são malignidades que se assemelham ao tecido glandular. Adenocarcinomas nasais também são frequentemente associados com a exposição ocupacional a poeiras ou fumos químicos. Linfomas de células T, não Hodgkins, na área nasal estão fortemente associados com um vírus de Epstein-Barr, EBV. Embora os linfomas de células T nasais são bastante comuns em algumas partes do mundo, eles são muito raros nos Estados Unidos. Papiloma invertido estão associados com um outro vírus do papiloma humano, HPV, e surgem de pólipos nasais benignos, mas localmente invasivos. Eles são raros, compreendendo apenas cerca de 0,5% de todos os tumores nasais. Embora uma associação clara com o HPV tenha sido mostrado, um tumor pode exigir a interação do vírus com produtos químicos ou outros fatores, que aparecem para provocar a transformação do papiloma invertido em carcinoma de células escamosas no nariz. Esthesioneuroblastoma é um tumor nasal muito raro, com menos de 200 casos relatados nos últimos 25 anos. São tumores que surgem nos nervos no nariz, e ocorreram mais comumente em adolescentes e idosos. Demografia. Embora o risco total de câncer nasal é bastante baixa, uma vez que este tipo de câncer é muito raro, riscos relativos para alguns grupos específicos são bastante elevados. Nos Estados Unidos, os cancros nasais são raros. Não há diferenças raciais significativas na incidência. Os machos a experimentar todos os tipos de câncer nasal em número significativamente maior do que as mulheres, provavelmente devido à maior exposição ocupacional a agentes que podem causar esses tipos de câncer. A maioria dos cânceres nasais ocorrem em pessoas com mais de 40 anos, embora a esthesioneuroblastoma rara ocorreu em percentagens relativamente elevadas em adolescentes. Causas e sintomas. Todos os cancros são causados quando uma mutação genética é feita de um gene que está envolvido no controlo da divisão celular. Este erro pode surgir naturalmente, pode ser herdado, ou pode ser causada por um vírus, por luz solar ou a outra radiação, ou por algum produto químico que uma pessoa se encontra exposto, geralmente através de uma alimentação, de beber ou de respiração. Para cancros nasais, todos estes fatores têm demonstrado desempenhar um papel. O uso de produtos do tabaco tem sido fortemente associado com a ocorrência de adenocarcinomas nasais e carcinomas de células escamosas. Exposições ocupacionais crônicos para couro, lã, ou pó de madeira ou misturas químicas, particularmente níquel, dioxano, nitrosaminas, cromo usado na fabricação de corantes, gás mostarda, álcool, ou formaldeído, tem uma associação demonstrada com adenocarcinomas nasais e carcinomas de células escamosas.
Alguns linfomas de células T nasais raros têm sido mostrados para ser muito fortemente associada com um vírus Epstein-Barr, EBV. Alguns tumores nasais, cerca de 5%, começam como papiloma invertido, um tumor localmente agressivo, que não costuma metástase, mas que pode virar maligno. Estes são também se pensa ser causada por um vírus, embora um diferente, o vírus do papiloma humano, HPV. Alguns tipos de câncer nasal têm um forte componente hereditário. Pessoas com alterações genéticas que causam retinoblastoma hereditário têm uma incidência muito maior de cancros nasais do que a média, que indica que a alteração genética que causou a sua doença original pode também contribuir para o cancro nasal. Pessoas com câncer nasal podem pensar que eles têm uma sinusite frias ou crônicas. Eles podem experimentar uma sensação de congestão ou bloqueio no nariz, drenagem nasal persistente, ou nariz sangue frequente. Outros sintomas podem ocorrer se o tumor invadiu outros tecidos em torno do nariz, especialmente a órbita do olho ou da base do crânio. Outros sintomas que podem ocorrer incluem visão dupla, abaulamento do olho, uma protuberância na face ou ao redor dos olhos, dentes soltos, dores de cabeça frequentes. Em estágios avançados, os pacientes com cancros nasais podem sofrer de fadiga, perda de peso, falta de apetite, anorexia e febre. Diagnóstico: quando os sintomas de outra forma inexplicáveis levar o médico a suspeitar de que um paciente pode ter câncer nasal, muitas vezes ele ou ela vai mandar para exame endoscópico da cavidade nasal, e possivelmente os seios, a fim de ver se há um tumor. O diagnóstico definitivo requer uma biópsia, em que um pequeno pedaço do tumor é cortado e é examinado para ver que tipos de células que contém. Depois de um câncer nasal é diagnosticada, dependendo do tipo de câncer, muitos médicos irá pedir ao paciente que tenha um raio-x, tomografia computadorizada, TCE, ou ressonância magnética MRI. Estas técnicas visualizar o tumor e mostrar ao médico quanto o tumor invadiu tecidos vizinhos. Como o tratamento para o cancro nasal, bem como o cancro do seio paranasal, envolve a cirurgia num espaço pequeno e complexo, que requer que o cirurgião estabelecer limites muito precisos cirúrgicos. E porque a maioria dos cancros nasais são avançados por o tempo que um paciente considera um médico, é muito importante que o médico avaliar o tumor completamente antes de planear tratamento. Se o tumor parece ter invadido outros tecidos, muitas vezes o médico irá marcar uma exploração cirúrgica do tumor, a fim de avaliar melhor o câncer, com o objetivo de construir o melhor plano de tratamento possível. Às vezes, além disso, a exploração cirúrgica é necessária para determinar se a posição e a invasão do tumor no tecido circundante torna a remoção cirúrgica do tumor impossível. A equipe de tratamento. À medida que a compreensão do cancro cresce e novas abordagens de tratamento são desenvolvidas, a complexidade do tratamento do cancro também aumenta. Hoje, uma abordagem multidisciplinar para o tratamento do câncer é considerado necessário para o acompanhamento eficaz do paciente. As pessoas envolvidas no tratamento de um câncer nasal normalmente incluirá o médico assistente, um otorrinolaringologista, um médico oncologista, um patologista, e uma enfermeira. Se a terapia de radiação é perseguido, um oncologista de radiação, terapeuta da radiação, enfermeira radiação, físico de radiação, e uma dosimetrista também serão envolvidos. O tratamento também irá provavelmente incluir um psicólogo, nutricionista, assistente social e capelão. Para cânceres nasais, um reconstrutivo ou cirurgião plástico pode ser necessário para melhores resultados cosméticos após a remoção de um tumor nasal. Se a remoção cirúrgica do olho é necessário, especialistas em substituição prótese ocular será necessário também. Estadiamento clínico, tratamentos e prognóstico.
Quando o desenvolvimento do cancro, o tumor original pode espalhar, geralmente através do sistema sanguíneo ou linfático, para outras partes do corpo. Uma vez que o câncer se espalha através do sistema linfático, muitas vezes os gânglios linfáticos na região do tumor original são os primeiros outros locais onde as células cancerosas podem ser encontrados. Outros lugares comuns que a doença metastática podem aparecer são os pulmões, o fígado e os ossos. Um dos objetivos principais da avaliação de um médico de um paciente com câncer é determinar o quanto o câncer já se espalhou e quão provável é para espalhar ainda mais, ambos os quais são fatores-chave para a probabilidade de que o paciente será curado. A avaliação da disseminação do tumor é chamado de teste, e a avaliação de como agressivo as células cancerosas são é denominado de classificação. O estadiamento de cânceres nasais é realizada por inspeção visual de tumores, talvez através da endoscopia, ou visualização de tumores por técnicas de imagem, como raio-x, ressonância magnética ou tomografia computadorizada. O médico também pode tentar sentir por tumores manualmente. Esta informação será utilizada para criar uma fase oficial para o tumor, que é uma expressão padronizada de quanto o tumor já se espalhou. Como os tumores do vestíbulo nasal e da cavidade são raros, e porque eles são compostos de tantos tipos diferentes, nenhum sistema de estadiamento foi definido para uso com esses tipos de câncer. Cancros dos seios paranasais têm um sistema de estadiamento definido com base no sistema TNM, e este sistema é usado frequentemente para descrever os cancros nasais. O T no sistema TNM representa o crescimento do tumor local, N descreve a disseminação do tumor para os nódulos linfáticos, e M descreve a propagação, ou metástase, do cancro para locais do corpo distantes. O cancro é dado a várias classificações numeradas em cada uma das categorias carta, e estes são utilizados para criar uma fase padronizada. Em geral, os tumores com nenhuma invasão de tecidos locais são descritos como fase I, enquanto que os tumores de forma minimamente invasiva de tecidos locais são identificados como fase II. A maioria dos cânceres nasais, até 80%, já se espalhar para outros locais do corpo no momento em que os sintomas levaram o paciente a consultar o seu médico. Este facto, juntamente com o facto de que a área é anatomicamente complexa e bem construído, faz com que seja muito importante que a primeira tentativa de tratamento é bem planeada. Com a colaboração de uma equipe multidisciplinar e avaliação minuciosa do câncer antes de tratamento é iniciado. Uma vez que os cancros da cavidade nasal e vestíbulo incluem muitos tipos diferentes de cancros, tratamento irá variar em função do tipo de cancro envolvido, onde ele está localizado, e na medida em que já se espalhou. Por causa disto, e por causa da complexidade da anatomia na área e a multiplicidade de outras estruturas importantes que podem estar envolvidos em fases posteriores, tratamento de cancros nasais é altamente individualizado, sem diretrizes de prática padrão firmes. Para a maioria dos tipos de cancro nasal, o tratamento irá envolver a remoção cirúrgica do tumor, seguido de 4 a 5 semanas de terapia de radiação. Em cancros avançados, radioterapia pré-operatória podem também ser empregues. No entanto, uma vez que a terapia de radiação tem provado ser muito eficaz para cancros nasais e porque a radiação tem melhores resultados do que os cosméticos remoção cirúrgica de um tumor. Para muitos cancros nasais, especialmente os linfomas de células T e esthesioneuroblastomas, a radiação será a opção de tratamento inicial. Se o médico decide remover tanto quanto possível do tumor cirurgicamente, a radioterapia externa serão geralmente usados para 4 a 5 semanas após a cirurgia a fim de destruir qualquer tecido canceroso restante. Uma exceção é o caso de papiloma invertido, para o qual a excisão cirúrgica por si só é geralmente empregada. Cirurgia, por causa da apertada área anatômica em que um cirurgião deve trabalhar,
Pode também envolver as técnicas mais recentes como a criocirurgia, tecido-congelamento, ou cirurgia laser. Os tumores tratados inicialmente por qualquer radiação ou cirurgia por si só pode, se eles voltarem, ser tratado pela opção inexperiente ou empregando ambos. Radiação externa pode ser completada, especialmente no câncer vestíbulo-nasal avançada, por implantes radioativos internos. Além disso, a fase avançada do cancro ou nasais recorrentes podem ser tratados por quimioterapia, envolvendo geralmente uma combinação de drogas. Os medicamentos são utilizados em combinação nas mais quimioterapia porque diferentes combinações de drogas, com diferentes efeitos colaterais, fornecem a maior efeito de destruir o cancro, enquanto minimiza a chance de uma reação adversa grave para a terapia. As combinações de fármacos utilizados no cancro nasal variar com o tipo de cancro, e pode incluir uma ou todas as drogas cisplatina, fluoracilo, bleomicina, ou metotrexato. Além disso, os cancros do nariz descrita como fase 3 ou 4 irá provavelmente ser tratado com terapia de radiação preventiva da área do pescoço, a fim de destruir as células cancerosas que podem ter viajado para os gânglios linfáticos. Apesar do cancro nasais são feitos de muitos tipos diferentes de câncer, todos os tipos de cânceres nasais são consideradas agressivas. A maioria dos cânceres nasais, porque os sintomas imitam doenças respiratórias superiores e porque muitas vezes os sintomas não ocorrem até o câncer já se encheu a cavidade nasal e invadiu tecidos circundantes. Já estão em fase avançada quando um paciente procura ajuda médica. Por esta razão, e porque o tratamento é difícil por causa da complexidade da área anatômica, menos de metade dos pacientes com cancro nasais sobreviver. Se a primeira tentativa de tratamento é bem-sucedido, e um paciente é livre do cancro em 2 anos, no entanto, as possibilidades melhorar significativamente. Câncer nasal é incomum em que, embora muitos pacientes tenham metástases para os linfonodos ou além, geralmente para os pulmões. Metástase não é geralmente a razão para a morte de um paciente. A maioria dos pacientes com câncer nasal que sucumbem à doença morrem de invasão do tumor em áreas vitais do cérebro. As terapias alternativas e complementares. As terapias alternativas e complementares são tratamentos que não são tradicionais, terapias de primeira linha, como cirurgia, quimioterapia e radiação. As terapias complementares são aqueles que se destinam a complementar as terapias tradicionais e geralmente têm o objetivo de aliviar os sintomas ou ajudar pacientes com câncer de lidar com a doença ou tratamentos tradicionais. As terapias alternativas são tratamentos não tradicionais, que são escolhidos, em vez de tratamentos tradicionais, numa tentativa de curar a doença. As terapias alternativas têm sido tipicamente não provou ser eficaz na mesma maneira que as drogas tradicionais são avaliados, em ensaios clínicos. Terapias complementares comuns que podem ser utilizados por pacientes com câncer nasal são a terapia da arte, massagem, meditação, visualização, musicoterapia, oração, tai chi e yoga ou outras formas de exercício, o que reduz a ansiedade e pode aumentar a sensação de um paciente bem-estar. Existem inúmeras terapias alternativas no tratamento do câncer, mas nenhuma foi comprovada em ensaios clínicos para ser eficaz. Letril, um produto de sementes de damasco, é provavelmente um dos mais bem conhecidos. Letril contém um formulário de cianeto que podem ser libertados por enzimas tumorais e pode, então, agir para matar as células cancerosas. Letril não está aprovado para utilização nos Estados Unidos, embora esteja disponível no México. Antineoplastons são acreditados por algum para ser uma outra abordagem alternativa para a cura do câncer. Antineoplastons são pequenas proteínas que podem atuar como mensageiros moleculares e que podem estar ausentes da urina e de sangue de muitos pacientes com cancro.
Os proponentes acreditam que a substituição destas proteínas pode ter efeitos benéficos. O NCI tem sido incapaz de tirar conclusões definitivas sobre a utilidade de antineoplastons como uma terapia, porque não há ensaios clínicos em larga escala da terapia foram concluídos. Lidar com o tratamento do câncer. O tratamento de cânceres nasais geralmente inclui cirurgia, terapia de radiação e quimioterapia. Embora a utilização de quimioterapia e terapia de radiação para além da cirurgia tenha melhorado a possibilidade de sobrevivência de doentes com câncer nasal, ambos estes tratamentos inevitavelmente resultam em danos para alguns tecidos saudáveis e outros efeitos colaterais indesejáveis. A fadiga é um efeito secundário muito comum tanto a terapia de radiação e quimioterapia. Os efeitos colaterais dos tratamentos atuais combinam com o esgotamento natural de recursos do corpo como ele luta com a doença e as consequências psicológicas normais da doença, como depressão para fazer lidar com a fadiga um aspecto muito importante de lidar com o tratamento do câncer. A melhor maneira de lidar com esses sintomas é de cortar em atividades estressantes e ter bastante tempo para permitir que o corpo se curar. Também é importante tentar manter uma dieta bem equilibrada, nutritiva e ao exercício. Os pacientes devem evitar o máximo esforço extra possível e devem limitar visitantes, se necessário, para evitar ser cansado. Ao mesmo tempo, também é importante para a saúde psicológica para o paciente a buscar seus interesses, tanto quanto possível e para evitar tornar-se isolado. O maior problema para aqueles submetidos à terapia de radiação é o desenvolvimento de secusor, pele, queimado na área a ser tratada. Radiação não faz mal durante o tratamento e não faz a pessoa radioativo. Pele na área de tratamento se tornará vermelho, ficar irritada e inflamada, e pode formar bolhas e cascas, tornando-se doloroso. Os doentes com pele clara ou aqueles que tenham sido submetidos à quimioterapia anterior têm um maior risco de reações mais graves. A pele seca, coceira ou dor é temporária, mas a pele afetada pode ser mais sensível à exposição ao sol para o resto da vida do paciente. Portanto, um bom protetor solar e um chapéu deve ser usado sempre que a pele afetada é exposta à luz solar. Outros efeitos específicos para a área nasal, pode também ocorrer. Às vezes muco muito espesso é produzido que pode ser difícil de tossir. Alguns pacientes tornam-se rouca e ter dificuldade para comer. É importante para os pacientes a manter-se bem hidratado por beber muitos líquidos e comer tanta proteína quanto possível. Se os pacientes não podem comer o suficiente para manter uma dieta de alta proteína, bebidas de alta proteína líquidos devem ser consumidos. Os pacientes podem ser mais suscetíveis a infecções respiratórias superiores após o tratamento, por isso, alguns médicos irão prescrever antibióticos preventivos. Se comer é extremamente dolorosa, Tylenol pode ser consumido no leite cerca de 30 minutos antes de uma refeição para alívio da dor. Os doentes devem ser preparados para o facto de que os sintomas de tratamento de radiação podem persistir durante até um mês após o último tratamento. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia incluem a perda de cabelo, e náuseas e vômitos. A perda de cabelo, alopecia, é uma parte difícil de lidar com o tratamento do câncer para a maioria dos pacientes, especialmente as mulheres. O cabelo pode diluir gradualmente, ou pode cair em grandes aglomerados. Para diminuir a taxa de perda de cabelo, evitar quaisquer fontes desnecessárias de danos ao cabelo, como curling, golpe de secagem, ou tratamentos químicos. Diferentes pacientes escolher diferentes maneiras de lidar com a perda de seus cabelos. Alguns pacientes podem achar que eles são mais confortáveis perda de cabelos com dirijo com uma peruca. É uma boa ideia para cortar uma mecha de cabelo antes de perda de cabelo começa no caso de uma peruca é mais tarde desejado.
Alguns pacientes podem optar por permanecer careca, ou pode querer escolher chapéus ou lenços em vez de perucas. Em qualquer caso, é importante lembrar que a perda de cabelo é um sinal de que o medicamento está a fazer o seu trabalho, e que a perda de cabelo é temporária. Cabelo geralmente começa a rebrotar dentro de alguns meses após o fim da quimioterapia intensiva, embora possa vir em uma cor diferente ou textura do que o cabelo original. Náuseas e vômitos são outros efeitos colaterais bastante comuns de muitos medicamentos de quimioterapia. Radiação para o cérebro ou do trato G também podem causar náuseas e vômitos. Depois de alguns cursos de drogas da quimioterapia, alguns pacientes se tornará enjoada só de pensar em um próximo tratamento ou de cheirar certos odores. Drogas que náuseas combatem e vômitos podem ser prescritos, mas muitas vezes não são eficazes para a náusea antecipatória. Se náuseas e vômitos são um problema, pesados, refeições regulares devem ser evitados em favor de lanches pequenas, frequentes feitas de luz, mas alimentos nutritivos como sopa. Evitar alimentos cheiros e os outros odores fortes podem ajudar. Desensibilização, hipnose, imaginação guiada, e as técnicas de relaxamento podem ser usados se náuseas e vômitos são graves. Estas técnicas ajudam a identificar os gatilhos para náuseas e vômitos, diminuir a ansiedade do paciente, e distrair o paciente de pensar em ficar doente. Bandas de acupressão, comumente utilizado para enjoo, e acupuntura, também pode fornecer algum alívio para alguns pacientes. Tanto a terapia de radiação e quimioterapia tratamentos requerem um nível substancial de autorização por parte do paciente em termos de tempo e energia emocional. Medo e ansiedade são os principais fatores de enfrentamento do câncer em geral e estes tratamentos de câncer. Os sentimentos são completamente normais. Alguns pacientes acham que a concentração em repousantes, atividades prazerosas, como passatempos, oração, ou a meditação é útil para diminuir as emoções negativas. É também muito importante que os pacientes tenham as pessoas para quem eles podem expressar seus medos e outras emoções negativas. Os grupos de apoio podem ajudar a proporcionar um ambiente onde os medos podem ser livremente expressa e compreendida. Testes clínicos. Os ensaios clínicos são estudos em que novos tratamentos para a doença são avaliados em pacientes humanos. Ensaios clínicos atuais para pacientes com câncer nasal estão concentrando-se na adição de quimioterapia para os tratamentos mais comuns de cirurgia e radioterapia. Antes ou depois desses tratamentos, a fim de melhorar as taxas de cura ou para diminuir os efeitos colaterais da radiação. Pacientes com câncer nasais também estão sendo recrutados para um estudo clínico avaliando uma terapia alternativa conhecida como terapia antineoplastom. Prevenção. Embora mutações no material genético acontecem com frequência, a maioria destes não resultam em câncer. Isso é porque uma reparação de carrocerias saudáveis mais erros antes de o desenvolvimento de cancro e porque, se um cancro se desenvolve, o sistema imunológico de um organismo saudável será geralmente destruí-lo. Em geral, portanto, um estilo de vida saudável, que inclui exercícios, a abundância do sono, uma dieta rica em frutas e vegetais, exames de saúde regulares e evitar o estresse, a exposição excessiva ao sol, tabagismo ou consumo excessivo de álcool vai ajudar a prevenir a maioria dos tipos de câncer. Desde cancros nasais, em particular, são muitas vezes causados por exposição a produtos químicos. Muitos destes cancros são evitáveis, evitando a inalação excessiva de pó de madeira ou misturas químicas e evitando o uso de todos os produtos do tabaco. Cancros nasais resultantes de pó de madeira parecem necessitar de dose elevada, a exposição a longo prazo, especialmente para madeiras duras. Um tipo de cancro nasal parece estar associada ao vírus e é mais predominante em pessoas com um historial de pólipos nasais.
As pessoas que são diagnosticadas com pólipos nasais devem discutir a sua remoção com seu médico e ter pólipos existentes verificados regularmente a fim de detectar um pólipo maligno o mais rápido possível. Pacientes com câncer nasal podem aumentar suas chances de uma cura, certificando-se que eles ver o seu médico para todas as consultas de acompanhamento programados. Isto é especialmente importante para os primeiros 2 anos, quando a maioria das recorrências de cancro nasal ocorrer, mas é também importante para manter o seguimento além disso. Muitos pacientes de câncer nasal experimentaram um segundo tumor em outro lugar no trato respiratório superior. Preocupações especiais. Um dos aspectos únicos de lidar com cancro nasal é o facto de que a remoção cirúrgica de um tumor nasal pode resultar na deformação substancial facial. Os pacientes que estão lidando com este aspecto do câncer nasal são forçados a lidar com a carga emocional substancial de deformação, além das outras ramificações emocionais de sua doença. Pessoas com desfiguração facial podem ser forçados a lidar com reações negativas de outras pessoas em locais públicos, incluindo olhos abertos, sussurrando, observações rudes ou desviando os olhos e outras evitar a interação interpessoal. Além disso, a perda de aparência do acostumados será experimentada bem como uma perda. Pacientes provavelmente inicialmente sentir dormentes, em seguida, a experimentar sentimentos intensos, esmagadora de tristeza, medo e raiva. O período caracterizado por intensas emoções, quase insuportável, é geralmente seguido por um período de tempo em que o paciente se sente completamente vazio, cansado e apático. Dado o tempo, a maioria dos pacientes vai chegar a uma aceitação de sua nova realidade e começar a desfrutar de velhos amigos e atividades novamente. É importante não esperar que pacientes em tais circunstâncias, a aceitar de imediato a sua situação ou para suprimir as emoções naturais que acompanham a mudança em sua aparência. Os pacientes podem facilitar o processo, tentando se concentrar em um dia de cada vez e por encontrar pessoas que podem ajudá-los a trabalhar com o processo, ouvindo e aceitando suas emoções. É muito importante que uma negociação paciente com estas mudanças tenha amigos ou familiares a quem eles podem expressar seus sentimentos de tristeza e raiva. Um grupo de apoio também pode ser útil,